Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o nosso programa está sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Microempresa terá de indenizar eletricista que desenvolveu hérnia de disco. Assistente não consegue rescindir sentença com base em prova obtida 4 anos depois. Novo titular de cartório responderá por dívidas de escrevente contratada pelo antecessor. Enfermeira com jornada reduzida não tem direito a diferenças salariais em relação ao piso. E veja também, campanha da Justiça do Trabalho alerta para urgência em erradicar o trabalho infantil. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Uma microempresa no estado de São Paulo vai ter de indenizar um eletricista que desenvolveu hérnia de disco. A empresa não forneceu equipamentos para neutralizar os riscos inerentes à atividade. Na Justiça, o eletricista contou que foi contratado pela microempresa para prestar serviços a um atacadista de produtos alimentícios. Ele alegou que desenvolveu hérnia de disco ao sofrer um acidente de trabalho enquanto transportava painéis elétricos pesados sem proteção para a coluna. Por isso, pediu indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de R$ 138.500 ao empregado. A decisão teve como base laudo pericial e depoimento de testemunha que confirmou o acidente. Segundo o laudo, a doença surgiu por esforço físico acentuado. A empresa então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Ela alegou não existir nexo causal entre a lesão e as atividades desempenhadas pelo eletricista. Acrescentou que atualmente o valor da indenização estaria estimado em R$ 200 mil, o que, segundo a empregadora, estaria além do capital social da microempresa. Mas a segunda turma do TST manteve a decisão regional. Segundo o colegiado, o valor da condenação é razoável diante da redução de 50% da capacidade de trabalho, da idade do empregado na época do acidente e da expectativa de vida dele. A empresa, então, entrou com embargos de declaração na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Argumentou que a doença tinha origem multifatorial, que as demais possíveis causas não foram investigadas e que o contrato de trabalho havia durado apenas 77 dias. No entanto, o relator do caso na SDI1, ministro Breno Medeiros, observou que a decisão da turma foi expressa ao concluir pela existência do nexo causal. No caso vertente, a decisão embargada foi expressa ao concluir pela existência de nexo causal em razão das peculiaridades do caso concreto, ao consignar que, abro aspas, conclusão da prova pericial não afastou a atividade laboral do reclamante como causadora da moléstia. Ao contrário, apontou como possível causadora. Destaca-se que, em situações como a em exame, é virtualmente impossível a demonstração de dúvidas acerca da fonte causadora da moléstia, porém, na hipótese, o somatório das provas levou à conclusão da existência do nexo causal. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, a microempresa vai ter de indenizar o eletricista. A empresa já apresentou recurso extraordinário, mas ainda não foi julgado. A Seção 2 de Dissídios Individuais rejeitou o recurso de uma assistente aposentada da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Ela pretendia desconstituir sentença com base em prova obtida 4 anos depois. A sentença que negou o pedido de indenização por doença profissional da aposentada transitou em julgado em 2012. Em 2016, numa ação acidentária contra o INSS, a Justiça Estadual reconheceu a redução da capacidade para o trabalho e o nexo causal entre as patologias Ler-Dort e as atividades laborais desempenhadas. Com o entendimento de que se tratava de prova nova, em 2017, a aposentada ajuizou na Justiça do Trabalho ação rescisória, com fundamento no Código de Processo Civil de 2015.
Apesar de o caput do artigo 975 do novo CPC estabelecer que o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado, o artigo 966 do mesmo Código traz uma ressalva que amplia esse limite. A exceção se aplica quando o autor, depois do trânsito em julgado, obtiver nova prova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Nesse caso, o parágrafo 2º do artigo 975 estabelece o prazo máximo de 5 anos. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, extinguiu o processo em que a aposentada tentava desconstituir a sentença. O TRT concluiu que o prazo decadencial se exauriu quando o Código de Processo Civil de 1973 ainda estava em vigor. Assim, não há como retroagir a vigência do CPC de 2015 para aplicá-lo. A assistente recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Agra Belmonte, explicou que, de acordo com o entendimento da SDI 2, o regramento a ser aplicado é definido pela data do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, o que, no caso da aposentada, seria a sentença de 2012 e não a da Justiça Estadual em 2016. Dessa forma, transitado em julgado a sentença rescindida de 2012 e não havendo possibilidade de se alterar o início da contagem do prazo decadencial para momento diverso e nem havendo motivação ou explicitação nesse sentido, deve ser mantido o acórdão recorrido que pronunciou a decadência em razão de ação rescisória ter sido ajuizada em 2017, muito além do prazo previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil de 1973. Assim, a SDI 2 rejeitou o pedido da aposentada e ela não conseguiu rescindir a sentença com prova obtida 4 anos depois. A decisão foi unânime. No próximo bloco, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. O nosso primeiro destaque de hoje é da 8ª turma. Um engenheiro que alegou fraude em alteração de contrato teve negado o pedido de anulação. Acompanhe os detalhes na reportagem. O engenheiro havia sido admitido na TSL Engenharia como diretor empregado. Poucos meses depois, se tornou diretor não empregado. No processo, alegou fraude na alteração contratual, além de prejuízos financeiros, pois deixou de receber parcelas trabalhistas. Ele pediu, então, a anulação da alteração contratual. Em defesa, a TSL diz que o contrato anterior havia sido suspenso para que o engenheiro passasse a exercer as funções de diretor não empregado. Alegou também que, após a suspensão, o contrato foi rescindido com pagamento de verbas rescisórias. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença que julgou improcedente o pedido do engenheiro. O TRT entendeu que o termo de suspensão do contrato de trabalho e a assinatura do contrato de gestão tiveram o intuito de burlar a legislação trabalhista, em razão de não ter havido aumento salarial comprovado. Ao declarar nula a suspensão, o Tribunal Regional declarou que o simples consentimento do trabalhador não seria suficiente para tornar lícita a alteração contratual considerada lesiva. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, verificou que, de acordo com a decisão do TRT, o engenheiro concordou com o contrato de gestão e com o termo de suspensão do contrato de trabalho. Segundo ela, não houve redução salarial, nem permaneceu a subordinação jurídica, o que afasta a conclusão de que teria havido alteração contratual lesiva. A relatora lembrou que, de acordo com a súmula 269 do TST, o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso. A exceção prevista na súmula refere-se à situação em que permanece a subordinação jurídica inerente à relação de emprego, o que não ocorreu no caso.
Depoimentos anexados ao processo confirmaram que o diretor exercia poderes de gestão. A decisão foi unânime. Novo titular de cartório no Espírito Santo deve responder por dívidas de escrevente contratada pelo antecessor. Veja na reportagem os detalhes desse caso julgado pela primeira turma. De acordo com a reclamação trabalhista, a escrevente foi contratada em 2001. 8 anos depois, um novo titular assumiu o cartório por meio de concurso público e a trabalhadora continuou a exercer as mesmas funções. A baixa da carteira de trabalho só ocorreu em março de 2010. O tabelião afirmou na defesa dele que não deveria fazer parte do processo e pediu que o antecessor fosse o único responsável pelos direitos trabalhistas da empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo manteve decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu que o novo tabelião assume os riscos da atividade econômica. Afinal, obtém renda vantajosa decorrente do serviço explorado. E ainda que se trate de delegação do poder público, o serviço cartorial é prestado em caráter privado. Diante da decisão, o atual titular do cartório apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho e reiterou o argumento de que na delegação de serviços pelo poder público não pode haver sucessão de empregadores. O relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, disse que o reconhecimento da sucessão tem amparo na jurisprudência do TST. No caso, ficou demonstrado que a escrevente prestava serviços ao cartório e continuou após o novo tabelião assumir a unidade. Ainda de acordo com o ministro, qualquer argumento contrário, a fim de afastar a transferência da unidade econômico-jurídica ou a solução de continuidade da prestação de serviços, demandaria o reexame de provas, o que é proibido pela súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira turma, por unanimidade, reconheceu a sucessão trabalhista por ter ocorrido continuidade do serviço. Pela decisão, o novo tabelião vai responder por dívidas da trabalhadora contratada pela gestão anterior do cartório. Encerramos o giro de notícias com um destaque da segunda turma. Uma enfermeira com a jornada de trabalho reduzida não conseguiu o pagamento das diferenças salariais em relação ao piso da categoria. Na Justiça do Trabalho, a enfermeira contou que foi contratada pela Fundação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, FAEPA. Ela alegou que sempre recebeu salário abaixo do piso da categoria previsto em convenção coletiva de trabalho. Por isso, pediu o pagamento das diferenças. Em defesa, a Fundação afirmou que a jornada da enfermeira era de 10 horas semanais e 40 horas mensais, enquanto a jornada de trabalho prevista na norma coletiva seria de pelo menos 8 horas diárias e 44 horas semanais. Por isso, para a FAEPA, a enfermeira teria direito ao salário equivalente à jornada de trabalho realizada. A Fundação alegou ainda que o valor pago à trabalhadora era superior ao piso proporcional. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, aceitou o pedido da enfermeira. Para o TRT, não há autorização jurídica para efetuar o pagamento de salário mínimo ou do piso normativo com base no valor hora. A Fundação, então, recorreu ao TST, que teve outro entendimento. O relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, considerou indevido o pagamento das diferenças salariais. O ministro citou o item 1 da Orientação Jurisprudencial 358 da Seção 1 de Dissídios Individuais, que diz: havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Citou ainda o item 2 da UJ, que estabelece que na administração pública direta não é válida remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. O relator observou, no entanto, que a enfermeira, em momento algum, recebeu remuneração inferior ao salário mínimo. O relator explicou ainda que a Constituição da República garante a possibilidade de compensação ou redução da jornada. Dessa forma, por unanimidade, os ministros decidiram que a enfermeira não tem direito ao pagamento de diferenças salariais em relação ao piso da categoria.
E esses e outros julgamentos importantes você também pode conferir no canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, assinou ato que prorroga a suspensão do prazo de validade do concurso público do TST, realizado em 2017. A suspensão se aplica ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal. O prazo será retomado a partir de 1º de janeiro de 2022. O ato leva em consideração a recomendação número 96 do Conselho Nacional de Justiça, que sugere a prorrogação dos concursos públicos vigentes, como meio de mitigar os impactos da pandemia de Covid-19. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, e os ministros Lélio Bentes Correa e Evandro Valadão participam até 19 de junho da 109ª Conferência Internacional do Trabalho. A presidente e os ministros do TST compõem as comissões que vão deliberar sobre os itens da Agenda 2021, entre eles orçamento, informações e relatórios sobre a aplicação de convenções e recomendações. O evento, considerado o maior encontro internacional dedicado ao mundo do trabalho pela primeira vez na história, ocorre de forma telepresencial, em decorrência da crise sanitária. Dados do último relatório de movimentação processual do TST mostram que nos 5 primeiros meses de 2021, o TST aumentou a produtividade em relação ao ano anterior. Julgou 5,7% a mais que no mesmo período de 2020. O número de casos novos aumentou 13,3%. Os tribunais regionais do trabalho, de grande porte, foram os que mais encaminharam processos ao TST, representando 63,8% do total de casos novos. Entre os 20 maiores litigantes estão Petrobras, Banco do Brasil e Bradesco. O relatório completo está disponível no site tst.jus.br. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu o Seminário Recuperação Judicial e Falência, Inovações e Cooperação Jurisdicional. O evento abordou a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a recuperação judicial e falência e os reflexos das alterações da Lei 11.101 de 2005 no crédito trabalhista. De acordo com o coordenador nacional da comissão, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o evento surgiu a partir da necessidade de debater a cooperação judiciária e as mudanças que a Lei de Recuperação Judicial trazem para a execução trabalhista. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, e o ministro Douglas Alencar também participaram do seminário. Para assistir ao evento na íntegra, acesse csjt.jus.br. As políticas de sustentabilidade e de desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário vão ser atualizadas para contemplar indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O objetivo é acrescentar regras de caráter operacional a fim de aprimorar os indicadores de desempenho. A equipe de trabalho responsável pela atualização, formada por magistrados e servidores de diversos órgãos do Poder Judiciário, contou com o apoio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Superior do Trabalho. A campanha de combate ao trabalho infantil deste ano tem promovido diversas ações ao longo do mês de junho para alertar sobre a urgência de erradicar esse tipo de violência. No tuitaço, em parceria com instituições, artistas e influenciadores, colocou em destaque a hashtag Não ao Trabalho Infantil.
Por mais de 4 horas, a hashtag Não ao Trabalho Infantil ficou entre os Trend Topics do Brasil no Twitter, com mais de 20 mil menções. A ação integrou a campanha Precisamos Agir Agora para Acabar com o Trabalho Infantil, promovida ao longo do mês de junho pela Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a Organização Internacional do Trabalho. O tuitaço ocorreu na véspera do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que conta com mobilização em diversos países no dia 12 de junho. Instituições, artistas e influenciadores estiveram juntos na ação com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o tema e deixar a hashtag Não ao Trabalho Infantil entre os assuntos mais comentados no Twitter. Quem entrou para o time de personalidades que ajudaram a impulsionar a hashtag na rede social foi a advogada, maquiadora e vencedora do Big Brother Brasil em 2021, Juliette, que também gravou um vídeo especialmente para a campanha. No Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, lute você também para que todas as crianças e adolescentes tenham o direito a uma infância sem trabalho. Dia 12/6 é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Diga não a essa grave violação de direitos humanos. A infância foi feita para brincar, sonhar e estudar. O trabalho infantil rouba as vivências próprias desta fase. Vamos dar as mãos contra o trabalho infantil. Contem comigo. O cantor Carlinhos Brown defendeu no Twitter que lugar de criança é brincando e não trabalhando, e destacou que a pandemia de Covid-19 agrava a incidência de trabalho precoce. A cantora Daniela Mercury também se juntou à causa para levantar a hashtag no Twitter e afirmou que o trabalho infantil impede o exercício do direito à educação, à saúde e à vida. O Brasil tem atualmente quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, segundo o último levantamento do IBGE de 2019. E mais de 66% delas são negras ou pardas, o que evidencia o racismo como causa estruturante dessa grave violação de direitos. O ministro Lélio Bentes reforça que o problema tem relação direta com a abolição da escravidão no país, que não ofereceu condições mínimas de inserção da população negra no mercado de trabalho. A grande maioria das famílias economicamente vulneráveis são famílias de descendentes de negros e pardos. Essa situação dá origem ao fenômeno que nós denominamos o círculo vicioso da pobreza. Crianças pobres que deixam de ir à escola pela situação econômica da sua família, passam a se engajar no trabalho e, com isso, perdem a oportunidade de desenvolver plenamente as suas capacidades e, ao crescer, deixam de ter acesso a oportunidades melhores de trabalho e de remuneração. Geram famílias pobres, cujos filhos vão estar condenados a repetir essa sua trajetória. Quebrar esse círculo vicioso da pobreza é fundamental, e isso se dá mediante investimento maciço em políticas públicas, particularmente educacionais, abrangentes, inclusivas e que promovam a diversidade. O trabalho infantil também provoca adoecimento e acidentes. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 2007 e 2020 ocorreram cerca de 30 mil acidentes graves envolvendo crianças e adolescentes. 290 deles foram fatais. No mesmo período, houve mais de 49 mil notificações de agravos à saúde, mas os números podem ser ainda maiores. O Ministério da Saúde admite que há subnotificação, que atinge também as notícias de violações que chegam ao Ministério Público do Trabalho. Ainda assim, apenas em 2020, o MPT recebeu 1.847 denúncias, celebrou 383 termos de ajuste de conduta e ajuizou 145 ações relacionadas ao tema. Para a ministra Kátia Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, é necessário priorizar a proteção da infância
expressa na Constituição Federal. O único momento que a Constituição Federal fala de prioridade absoluta é exatamente em relação à proteção da infância, dos nossos adolescentes e de nossas crianças. Para isso, é necessário oferecer um amplo acesso a políticas públicas, não é? E essas políticas públicas envolvem educação, envolvem saúde, envolvem lazer. Então, adotar políticas públicas de combate ao trabalho infantil é também adotar políticas públicas de combate à pobreza e à precarização do trabalho. O nosso objetivo com a campanha é justamente trazer esse tema para o debate público, engajar e conscientizar a sociedade sobre os malefícios da exploração do trabalho de crianças e adolescentes e vem se juntar a outras iniciativas que o Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho tem participado, sobretudo para reforçar que a erradicação do trabalho precoce é uma responsabilidade de toda a sociedade, de todos nós, que estamos aqui e pretendemos construir um país melhor para todos. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no site e também pelas redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.